avaliação, tá? Então, a aula de hoje vai ser mais ou menos uma aula de você, possibilidade de você ter que fazer alguma avaliação, que vai ter na semana que vem, né, possibilidade, né? Que você vai fazer uma avaliação na semana que vem. A avaliação na semana que vem que você vai fazer, ela é de funções logaritmo, função exponencial. E a aula de hoje vai ser dedicada a resolver exercícios que podem cair nessa avaliação, tá? Como, por exemplo, aqui vindo no simulado da prova 2, certo? Aqui ele te dá várias opções que pode cair, questão de questões que podem cair. Uma dessas opções, por exemplo, ele fala o seguinte, ele pede para você fazer a análise do domínio, a imagem, pede para você descobrir a continuidade, o crescimento e o decrescimento, pontos externos, assíntotas da função e assíntotas dessa função. Então, quando você olha para essa função aqui, f de x igual a 5 sobre 1 mais 4x, não, 5 sobre 1 mais 4 é elevado a menos 2x, tá? Aí deixa eu colocar aqui o programinha de escrever, open board, e a gente vai analisar, né? Analisar aqui quem seria o domínio dessa função. Aí eu pergunto a vocês, quem é o domínio dessa função, pessoal? Alguém sabe dizer? Qual o valor que x pode assumir que a f de x existe? Qual o valor que x pode assumir para f de x existir? Quando se fala em domínio, é isso que você está pensando. Qual o valor que x pode assumir e quando x assume esse valor, a f de x existe? Por exemplo, x pode ser zero? É igual a 5 sobre 1 mais 4 vezes e elevado a zero. E elevado a zero é 1. Né? Então vai ficar 5, 1 mais 4, que é igual a 1. Né? 5 sobre 1 mais 4 é 5. 5 sobre 5 é igual a 1. Então f de x, quando x for zero, f de zero é igual a 1. F de zero é igual a 1. Tá? O que significa dizer isso? Que no gráfico, essa função toca em 1. Certo? Então veja que para x igual a zero, a função é aceitável. O que acontece quando x é muito grande? Então 5, 1 mais 4, quando x é positivo, por exemplo, é elevado a menos 2, aí vamos botar aqui, pegar aqui um f de 3, por exemplo. Então, 2 vezes 3, isso aqui vai ficar 5, 1 mais 4, vezes e elevado a menos 6. Né? Isso daqui, pessoal, se vocês observarem, isso aqui é aproximadamente igual a 5. Tá? Por quê? Porque esse termo aqui ele vai para zero, esse termo aqui ele está indo para zero. Ele está indo muito próximo de zero, certo? E esse termo aqui, né, 5 dividido por 1, é aproximadamente igual a 5. Então, você pode pensar que quando x é grande, quando x tende para infinito, tá? Quando o x é grande, certo? A f de x é igual a 5. Você pega valores onde x é grande, a f de x é igual a 5. Aí, outro detalhe, se x é pequeno, vamos pegar x negativo. Então, f de x é igual a 5 sobre 1. Né? Vamos pegar aqui em f de menos 3 aqui, por exemplo. Então, 4 vezes e elevado a menos 2 vezes menos 3. Isso aqui dá e elevado a 6. Então, vai ficar 5 sobre 1 mais 4 vezes e elevado a 6. Esse número aqui é muito grande. 5 dividido por um número muito grande, isso aqui dá aproximadamente igual a zero. Tá? Então, veja, quando o x é muito pequeno, né, no sentido de ser grande e negativo, né, esse x ser grande, mas esse grande é negativo, né, esse grande aqui é negativo, muito menor, menor porque né, de um grande negativo, então significa dizer que a f de x está indo para zero. Tá? Então, veja que essa função, quando o x é negativo,
o resultado está indo para zero. Quando x é positivo, o resultado está indo para 5. Vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer, pessoal? Tá claro isso para vocês? E aí, galerinha, Qual, tá qual, claro? qual o valor do número de euro mesmo? De ouro, no caso. De Euler, né? 2,714, coisa assim. Número de Euler, não é isso? É eula ou Euler. eule? Ah, eu achava que era ouro. Não, Por quê? Euler. É, é o número de Euler. Cadê aqui? Não sei se tem. Tá ali, ou coisa aqui. Tá aqui, ó. 2,718. Número de Euler, tá? Esse número de Euler. Esse número de Euler também tem a ver com essa equação aqui, que é a equação, uma das equações mais bonitas que tem na matemática, que você envolve três números especiais. O número de Euler, o número I, que é um número complexo, e o número π, tá? Essas três equações aqui, esses três números aqui, né, que são números especiais, aparecem na mesma equação. Quando você pega esse cara aqui, escreve mais um, isso aqui é igual a zero. Isso aqui vem da igualdade de Euler, né? Ou uma propriedade onde você tem E elevado a i θ igual a cosseno de θ mais I seno θ. Isso é muito interessante. Mas, enfim, é só algo aí para vocês verem, né? Então, 2,718, tá? É maior do que 1, esse número de Euler. Então, por exemplo, a função lá tem 5 barra 1 mais 4 é elevado menos 2x. Certo? Então, lá tem essa função. Aí vocês lembram que essa função é a função de crescimento logístico? Ela, quando o x é grande, ela está indo para zero. Quando o x é grande negativo, ela está indo para zero. Quando o x é grande positivo, ela está indo para 5. Então, veja, ela está indo para zero e está indo para 5. Tranquilo? Todo mundo entendeu isso aqui que eu quis dizer? Tá claro isso para vocês? Ah, pode repetir. Tá. Primeiro, qual o domínio dessa função? Vamos fazer diferente. A função é a função f de x é igual a 5 sobre 1 mais 4 é elevado a menos 2x. Essa é a função, certo? É a função que a gente tem. Aí o que acontece? Ele quer saber primeiro qual é o domínio. Se eu disser para vocês que o domínio são todos os valores onde x pertence aos reais, x pertence aos reais e não tem nenhuma restrição, vocês acreditam nisso? Hum, Tá. A pergunta é por quê? Porque quando x for igual a zero, por exemplo, x for igual a zero, a f de x ela existe. Ela existe, tá? Nada impede que ela não exista em x igual a zero. Por exemplo, se isso aqui for igual a zero, né? Ou e elevado a menos 2 vezes zero, e elevado a menos 2 vezes zero, isso aqui dá e elevado a zero. E elevado a zero é igual a 1, tá? E elevado a zero é igual a 1. Significa dizer o seguinte, que a f de x, quando x for igual a zero, vai ser igual a 5 sobre 1 mais 4 vezes e elevado a zero. E elevado a zero é 1. Então, 5 sobre 1 mais 4 é 5, né? E o resultado fica 1. Então, quando x for igual a zero, a f de zero é igual a 1. Se o x for negativo, será que não existe essa função quando x é negativo? Então, pegar aqui um valor tipo menos 1, f de menos 1. Então, vai ficar 5, 1 mais 4 é elevado a menos 2 vezes menos 1. Isso aqui vai ser igual a 5, 1 mais e ao quadrado, né? Porque menos com menos dá mais. Vezes 4, né? 4 vezes e ao quadrado. 5, 1 mais 4 vezes e ao quadrado. Se a gente disser que é aproximadamente, uma aproximação bem grotesca, né? 2,7 aqui é o valor dele.
né? 2,718, né? Mais algumas cores aqui. A gente vai aproximar esse E para 3 aqui, só para facilitar nossos cálculos. Essa aproximação aqui tá bem grotesca, mas é só para a gente poder visualizar nossos cálculos. Então, esse resultado aqui ele é aproximadamente 5 dividido por 1 mais 4, 3 ao quadrado é 9. Então, você teria aqui 5 dividido por 4 vezes 9 é 36. 36 mais 1, 37. 5 dividido por 37, isso aqui dá 0,50, dá 1. Aí sobra 13. Aí 13 dá 130. 13. Então, é 1,0. Aí 130 dividido por 37, isso aqui dá aproximadamente 5, é? Não, 4. Fora alguma coisa aqui, ó, tá? Então, você vai ter aqui um número muito pequeno, concorda comigo? Sim. Tá. Tá claro que, tá claro que vocês percebem que ele aceita valores negativos. E se você substituir um x positivo, ele vai aceitar também um x positivo? Tá claro isso para vocês? E se você tiver um valor muito menor aqui do que a gente colocou aqui, a gente colocou menos 1. Se a gente colocar aqui, por exemplo, menos 4, o que é que acontece? Você colocar quanto é f de menos 4? A f de menos 4 vai ser 5 dividido por 1 mais 4 vezes e elevado a menos 2 vezes menos 4. Isso aqui vai ficar 5 dividido por 1 mais 4. Menos com menos é mais. 2 vezes 4 é 8. É elevado a 8. Pessoal, esse aqui, veja, é 4 vezes e elevado a 8. Né? Ou seja, 2,7 elevado a 8. Isso aqui é um número muito grande, isso aqui embaixo. É um número muito grande. 5 dividido por um número muito grande, isso aqui é aproximadamente zero. Tá claro isso para vocês? Deu para entender que quando x ele é grande, negativo, quando x é negativo e ele é grande, negativo e grande, a função vai para zero? Acho que deu para entender. Acho que deu Pelo para menos entender, eu, né? pelo menos eu entendi. E se for positivo? E aí? O que é que acontece se ele for positivo? É o contrário de quando for negativo. É o contrário de quando for negativo. É um bom começo, né? Mas né, não necessariamente é o contrário. Tá? Que a gente fosse o contrário, qual o contrário de zero? Né? Entende o que eu quero dizer, né? Que o resultado da função vai para zero. Então, quando você pega o x muito grande e o resultado da função vai para zero, se você imaginar que o x negativo, muito grande, o resultado da função vai para zero, x positivo, muito grande, então você pode imaginar que ele está indo para infinito. Né? Mas aqui não necessariamente acontece isso. Tá? O que vai acontecer é o seguinte, você pegar aqui f de 4, vai ser 5 dividido por 1 mais 4 vezes e elevado a menos 2 vezes 4. Isso aqui vai ficar 5, 1 mais 4 vezes e elevado a menos 8. Essa parte, só essa parte aqui, é a mesma coisa de ser 4 vezes e elevado a menos 8. Esse negativo aqui eu posso descer, né? Então ficaria 4 e elevado a 8. Quanto é essa divisão? 4 dividido por um número muito grande. Quanto é aproximadamente essa divisão? Todo mundo entende que isso aqui é Zero. aproximadamente Ah. zero. 1 mais zero quanto é? Hum. É 1. Então, isso aqui, veja que esse resultado, ele é aproximadamente 5. Tá claro isso para vocês? Deu para todo mundo entender isso aqui? Sim. Sim, né? Então, veja que a tua função, ela tem duas tendências.
E além disso, ela está aceitando todos os valores de x, seja positivo, negativo, zero, seja lá o que for. Então, quando você olha para a questão em si, o domínio é os reais, né? Qual a opção aqui que traz o domínio sendo os reais? Acho que menos, exceto a letra A, né? Que a letra A está dizendo que é só do zero até o infinito. Mas na realidade você tem menos infinito, mais infinito, menos infinito, mais infinito, menos infinito, mais infinito. Então, da letra B à letra E, o domínio são os reais, que é de menos infinito até mais infinito. Tranquilo até aí? Tá claro isso para vocês até aqui? Quem é a imagem dessa função? De 0 a 5. De 0 a 5. Correto. Então, de 0 a 5, você tem aqui, ó, letra C, D e E. Por que que ele é 0? Ah, 0 a 5, né? Esse menos 5 aqui não. 0 a 5, letra D e E só. Certo? Ah, continuidade. A função é contínua, a função não é contínua. O que é que vocês acham? Me relembram, por favor, o que é contínuo. Contínua é não ter buraco no gráfico, por exemplo. Essa é uma definição bem genérica, né? Por exemplo, se você olhar o gráfico de uma função e não tem buracos, não tem aqueles pontos como é que se diz? De inflexão, não tem buraco, certo? Não tem pontos de descontinuidade. Essa função ela é contínua. Entende o que eu quero dizer? Sim, sim. Pronto. Então, veja que Então, ela é contínua, né? ela é contínua. Para todos os valores do domínio, a função f, ela aceita. Né? Ela não, em nenhum momento lá, ela está criando um buraco para um determinado valor do domínio. Não tem um ponto de descontinuidade. Ah, professor, só uma coisa. Então, ela vai ter um buraco se ela não aceitar algum valor. Por exemplo, se ela não aceitasse zero, ela teria um buraco em zero, porque nunca chegaria a ele, né? Não necessariamente ali seria um buraco, ali poderia ser uma assíntota. Ah, então eu vou ter que revisar isso aí, porque eu também ainda perdi. Entendeu? Aí, por exemplo, tem funções que ela, por exemplo, função modular, f de x igual a módulo de x. Vou até botar aqui, ó, no GeoGebra para você ver. Né? F de x igual ao módulo de x. Módulo, cadê? Não sei se dá para escrever assim. Módulo de x. Tá aqui. Se eu olhar para essa função, você poderia dizer que é uma função contínua, não poderia? Você não está vendo buraco. Mas olha bem aqui, que ela tem um joelho bem aqui, ó, no zero. Como se fosse um joelho. Esse ponto aqui em zero, ele é um buraco. É um ponto de descontinuidade, não é que é um buraco, é um ponto de descontinuidade, entendeu? Então, essa função ela não é contínua aqui quando ela tem esse negócio, esses pontos de inflexão. Tipo esse joelho aqui. Tranquilo? Deu para entender? Para mim deu. Pronto. Então, o módulo sempre nunca é contínuo. O módulo de x, não, nunca é contínuo, não. O Só o módulo de módulo x, de não. x ou qualquer módulo? X menos 1, uma função, um módulo de uma função linear não é contínuo. Né? Tem um ponto de descontinuidade, certo? Lembrar disso, tem sempre um ponto de descontinuidade. Porra, é essa, mas... X menos 1 tem sempre um ponto de descontinuidade. Se você botar x ao quadrado aqui, ó, x ao quadrado, vai acontecer isso aí, ó. Tem dois pontos de descontinuidade, ó, em menos 1 e 1, ó. Tem dois pontos de descontinuidade. Aí essa função ela pode ser seccionalmente contínua. Ela pode ser contínua por intervalos. Né? Mas quando você pega um intervalo todo, ela tem pontos de descontinuidade. Uma função do tipo que representa o bit, né? Que seria a função 0, 1, 0, coisa desse tipo, né? Essa função, ela tem vários, a função escada, né? Ela tem vários pontos de descontinuidade, mas você pode pegar por seção e dizer que por seção ela é contínua. Aí você pode fazer uma transformada nela, que ela sai dessa função
digital e você faz uma transformada de Fourier e transforma ela numa coisa analógica. Isso é bem legal, vocês vão ver isso depois. Mas, enfim, obviamente a função é sempre crescente, né? Todo mundo já conseguiu entender isso. Que ela sai do 0 e vai para o 5, então ela está crescendo. Tá? E as assíntoses são y igual a 0 e y igual a 5. Então, tá respondida essa primeira questão, certo? Aí vamos olhar para a segunda questão. Tá claro isso para vocês aqui nessa primeira questão, pessoal? Tudo claro aqui? Tá tudo de boas? Essa parte do extremo local. Ah, extremo local é você imaginar que... Como é que se diz para ti? Quando você fala em extremo, a função vai até tal ponto, né? Localmente, significa dizer que ela vai até tal ponto, um determinado intervalo. Aí quando você olha para um outro intervalo, o outro extremo é outro. É como se você estivesse olhando para o ponto de mínimo local e máximo global, né? Então, se você olhar para o mínimo, uma função, por exemplo, a função do tipo x à quarta, né? A função do tipo x à quarta, daqui x à quarta, menos 1, vou até botar assim, diferente, menos 1, não foi, vou botar aqui mais x ao quadrado, que eu quero, o que está aqui, ó. Essa função aqui, se você observar, ela tem dois mínimos. Tem um mínimo aqui, tem um mínimo aqui. Esses dois estão na mesma distância. Mas pode acontecer desses mínimos estarem em distâncias que são, vamos dizer, distintas. Aqui, como esse daqui. Esse cara aqui é o mínimo global, e esse daqui é o mínimo, esse daqui é o mínimo local, e esse daqui é o mínimo global. Entende o que eu quero dizer? Sim, sim. Aí você pode imaginar isso também como sendo um extremo, mas um extremo significa dizer que é o final do intervalo, até onde a função vai, ela para até aquele ponto, aí depois ela continua, né, porque ali é um extremo local, e depois ela continua, e aí você teria um extremo global também. Entende o que eu quero dizer, né? Tá claro isso, né? Sim. Mas essa função que a gente está trabalhando aqui, ela não tem extremo. Por que que ela não tem extremos? Porque ela está definida em todo o domínio da tua função, tá? Em todo o domínio, você está definindo dessa forma. Então, ficou alguma dúvida, pessoal, nessa questão? Pronto, vamos passar para a próxima. Só mais um. Tá bom, tudo O bem. extremo local, ele só é do X ou também pode ser do Y? Extremo local, Isso. vamos ver aqui, cara, o que ele quer dizer com isso. Pontos extremos, ele está referindo aos máximos e mínimos pontos extremos. Se são máximos e mínimos, isso aqui é referente a y, tá? Onde a função atinge o seu valor máximo e mínimo, tá? Então, ele está falando desses extremos em relação a máximos e mínimos aqui. Isso aqui é o máximo local, isso aqui é o máximo, o mínimo local, o mínimo global. Então, ele está falando que isso aqui é um extremo. Então, isso aqui, esse extremo aqui está referente a f de y1, y1 e aqui está referente a um y2. Tranquilo? Sim. Tá. Dando continuidade. Legal, cara. Sabia desse negócio aí, não. O número em centenas de indivíduos de um determinado grupo de animais, X dias após a liberação de um predador do seu ambiente, é expresso na seguinte função. Tá. Log de 5 vezes a raiz cúbica de 5. Após 5 dias da liberação do predador, após 5 dias da liberação. Legal, cara. Então, veja que ele deu a função. Aí você vai, pega aqui, anota logo a função, logo de cara, que é o log.
5 raiz cúbica de 5, né? X à quarta. O log de x à quarta nessa base aqui. A base é essa daqui. Aí você fala que após 5 dias, então, quando você pega x igual a 5 dias, você vem aqui e coloca 5 raiz cúbica de 5, 5 à quarta, tá? Repara que a base aqui você está pegando logo de 5 à quarta. Aqui a base não está em 5, não está em termos de 5. Mas você pode botar essa base em termos de 5, né? Aí como é que você faz isso? Você faz o seguinte coisa. Você tem aqui, ó. Vamos botar aqui, ó. É o log de 5, raiz cúbica de 5, né? De 5 à quarta. Eu vou fazer a mudança de base. Então, eu vou colocar tudo na base 5. Então, vai ficar base 5 de 5 à quarta, dividido por log, base 5, 5 raiz cúbica de 5. Tá? É claro que esse 4 aqui eu posso descer, né? Então, vai ficar log 4, 5 do log de 5 na base 5. Esse aqui, ó, 5 vezes raiz cúbica de 5, isso aqui eu posso dizer que é 5 vezes 5 elevado a 1/3. Repete a base, somos expoentes. Então, você repete a base, 1 mais 1/3. Isso aqui é a mesma coisa de ser 5. 1 mais 1/3 é 4/3. Tranquilo até aqui, pessoal? Todo mundo entendeu isso aqui? Então, vai ficar o log de 5, não, na base 5, né? De 5 elevado a 4/3. Até aqui todo mundo entendeu, pessoal? A parte tá show. Dá pra entender tudinho. Tá. Então, log de 5 na base 5, isso aqui é igual a 1, né? Então, vai ficar 4. Esse cara aqui eu posso passar para o outro lado. Então, vai ficar 4/3 log de 5 na base 5. Log de 5 na base 5 é 1. Então, ficaria 4 sobre 4/3. Esse 4/3 é uma fração. Então, você repete a primeira, multiplica pelo inverso da segunda. Esse 4 cancela com esse 4 e o resultado daria 3. Vamos ver se tem esse resultado lá, que eu não sei se tem, não. Aqui. Tranquilo, galera? Todo mundo entendeu? Tá tranquilo? Todo mundo entendeu isso aí? Vamos supor que sim, né? Aqui, vamos ver aqui o... Tá show, né? Então tá bom. Sendo a função, ele colocou f de x, esta aqui é a função, em que x é um número real positivo. Em qual intervalo está compreendido o f de 17? Tá, f de 17 tá por onde, né? Então, vamos lá, pegar aqui f de 17. Eu vou substituir aqui o x por 17, tá, pessoal? Então, vai ficar duas vezes o log. Aí, isso aqui, esse tipo de questão, mas eu sempre... Aí, aqui vai ficar 3 vezes 17 dividido por 4, né? Isso aqui vai ficar duas vezes o log de 5. 3 vezes 17 é quanto, hein? 17 com 17 é 34, com 17, 51. 51 sobre 4, né? Aí 51 sobre 4, aqui tem um 2. Tá, então isso aqui eu posso passar esse 2 para o outro lado aqui, isso aqui ainda ficaria o quadrado, e teria o log de 5. Vamos botar aqui em outro canto. 2 log de a base 5, 51 sobre 4, né? Que é 3 vezes 17, né? É. Aí, se você olhar esse valor aqui, isso aqui você pode imaginar que é o log de 5 de 51 base 4, isso ao quadrado. Isso aqui você está dizendo para mim que é a mesma coisa de você dizer, olha, se você tiver 51 ao quadrado dividido por 4 ao quadrado,
Isso daqui tem que ser igual a um valor do tipo 5 elevado a x, né? Então, você está determinando quem é esse x. Aí eu teria que colocar esse cara aqui na base 5. Se você dividir 51 por 4, 51 por 4, isso aqui dá aproximadamente 12 ponto alguma coisa. Porque 51 dividido por 2, isso aqui dá 25,5. 25,5 dividido por 12 dá 12,75. Isso aqui dá 12,75, né? 12,75. Aí, se você for colocar isso aqui em termos de 5, 12,75 por 5, isso aqui vai ficar quanto? Pô, isso aqui dá um trabalho. Isso aqui dá 2. Antes teria que talvez elevar ao 2, né? Elevar ao quadrado. Eu levo tudo ao quadrado depois, entendeu? Ah, tá bom. Aí, isso aqui dá, sobra 2, aí dá 2,75. 2,75 por 5 dá quanto, hein? 2,75 por 5. 27 por 5 dá 5. 25 por 5 dá 2,55. Isso aqui por 5 de novo, né? Aí 2,55 por 5. 2,25 dá 5. Aí, e o 5 por 5 dá 1. Aí isso aqui não dá por 5, isso aqui dá por 3. Aí por 3 isso aqui dá 17, aí por 17 é primo, aí fode, né? Mas isso aqui a gente poderia colocar ainda 5, se a gente colocasse ainda 5, porque aqui você teria 50, né? Que é aproximado, como é um valor aproximado, aí você vai descobrir um valor que está entre, se você botar aqui 5 ainda, aí isso aqui teria 50, isso aqui daria aproximadamente 0,1 por 5. Isso aqui daria 2 aqui, né? 0,02. Caramba, dá trabalho isso aqui. 5 a quarta. Rapaz, como é que a gente pode fazer isso aqui um pouco mais fácil, hein? Deixa eu ver aqui. Voltar aqui, outro jeito aqui, a gente pensar. Esse aqui é o log, a base 5. Log na base 5. 51 por 4 ao quadrado. Tá. Isso aqui eu posso dizer que é o log. Se eu botar nessa base aqui, 51 por 4, isso aqui seria igual a 5. Isso aqui não ficaria legal. Cinquenta e um por 4, aí aqui você teria 51 por 4 ao quadrado, dividido por log de 51 sobre 4 de 5, né? Esse cara aqui dá 2 em cima, aí ficaria 2 dividido por log de 51 sobre 4, 51 4, aqui de 5. Isso aqui daria menor que 1, mas quanto menor que 1, né? Aí o log, sem ter aqui, log 51 4, base 5. Aqui você poderia colocar aqui. Como é que eu posso fazer isso aqui tranquilo? Não deu nenhuma pista. Não deu uma pista. Tá, vamos ver aqui se tem alguma coisa aqui que a gente pode fazer. Quem é esse cara aqui? Se a gente fizer esse cara aqui, ó, o quadrado, 51 ao quadrado, 51 vezes 51, isso aqui dá 51, 5, 25. Dá 2.000, dá 1, 0, 6, 2, 2.601. E o 4 quadrado dá 16. Dá 16. Isso aqui não fica muito legal, não. Esse aqui eu posso fazer um pouco melhor, que é assim, né? Fazendo aquele outro jeito lá,
que a gente tem, que é o log de 51 sobre 4 ao quadrado. Se a gente disser que é igual àquele outro jeito lá, que é 51 sobre 4 ao quadrado, isso aqui é igual a 5 elevado a x, eu quero descobrir quem é esse x, aproximadamente 51 por 4 ao quadrado, não preciso colocar o quadrado, eu posso passar esse quadrado para o outro lado, 5 elevado a x sobre 2. Tá, tudo bem. Aí eu posso multiplicar esse 4 aqui. Vale a pena multiplicar o 4? Não. Contra essa parte aqui, 12, alguma coisa, né? 12,75. Então, 12,75, isso aqui é igual a 5 elevado a x sobre 2. Tá. Veja que o x, esse termo aqui é, por exemplo, se fosse 5 ao quadrado, 5 ao quadrado é 25, tá? Então, para a gente poder ter ali x ao quadrado, esse termo aqui de 5, se x sobre 2 ser igual a 4, por exemplo, se x for igual a 4, você teria 5 ao quadrado. Então, x não pode ser 4, tem que ser menor do que 4. X elevado a 1 é igual a 5. Então, tá. E eu fazendo confusão, querendo achar. 5 elevado a 1 é igual a 5. Então, se x for igual a 2, por exemplo, você teria 5 elevado a 1. E daí daria 5. O 12,5 está entre esses dois termos. Tá? Está entre esses dois termos. Se você tiver 5 elevado a 1 meio, isso aqui dá 2,4. Muito menor do que isso aqui. Então, o x não pode ser igual a 1. Se você tiver x igual a 2 sobre 2, x igual a 2, você teria 5 elevado a 1, daria 5. Tá, tudo bem, pode até ser que seja, mas ainda está longe do 12,75. Se você tiver 5 elevado a 3 meios, ou seja, 5 elevado ao cubo, que é 125, e a raiz quadrada de 125, isso aqui dá 11, né? A 11, alguma coisa. Isso aqui dá aproximadamente a 11 vezes 11 dá 121. Opa, então 11 está aproximadamente igual ao 25. O 11 está aproximadamente igual ao 12. Se você tiver x igual a 4, então 5 elevado a 4 sobre 2, isso aqui é a mesma coisa de ser 5 ao quadrado, que isso aqui é 25. Então veja que esse valor aqui, ele está entre 3 e 4. Então, está entre x, quando x assoma o valor 3 e 4. Tá claro, pessoal? Vocês entenderam aí o que foi feito aí? Agora ficou mais fácil assim de visualizar. Vocês entenderam isso aqui que foi feito? Então, no meio de uma prova, a gente teria que fazer por meio que tentativa e erro, é? É, Cara, que triste. eu teria que fazer mais ou menos isso aí. Vai dar certo. Mas deu para entender, não deu isso aqui? Foi feito? Essa ideia aqui, pelo menos. Eu só 3 e 4. Só conferir aqui a resposta. É possível que... Não, vou deixar assim. Depois a gente finaliza e vê. Expectativa em vidas em ano em uma região de uma pessoa nasceu a partir dos anos 1900, né, com X maior do que 1900, é dada por isso aqui. Considerando log de 2 na base 10 igual a 0,3, encontre a expectativa de vida de uma pessoa que nasceu nos anos 2000. Tá. Eu não sei se eu já fiz essa questão aqui. Então, ano 2000. Então, L2000 é igual a 12, que multiplica 199 log na base 10 de 2000 menos 651, tá? Fechou o outro parênteses, então isso aqui vai ficar 12, 199, 2000, eu posso escrever isso como sendo 2 vezes 10 a terceira, tá? Então logo 10, 2 vezes 10 a terceira, 10 a terceira porque é 1000, né? Menos 651, fechou? Peraí. Não.
Botei aqui um parênteses a mais aqui, sem necessidade. 199 log. Tá certo? Tá certo. Pronto. Esse parênteses aqui que eu botei a mais aqui também. Aí vamos lá. Vou botar aqui, senão a gente vai ficar escrevendo ali e não vai ter espaço. O L de 2000 é igual a 12 vezes 199. O log na base 10, de 2 à terceira, 2 vezes 10 à terceira, menos 651. Só conferir. Isso mesmo. Aí, então, teu L de 2000 vai ser igual a 12. Usando a propriedade logaritmo, tá? O logaritmo do produto é igual à soma. Então, você teria aqui log de 2 na base 10, mais o log 10, 10 à terceira. Tranquilo até aqui, pessoal? Todo mundo entendeu isso aqui? E aí, galerinha? Todo mundo entendeu isso aqui até aqui? Sim, sim. Assim, né? Então, vai ficar 12, 199. Aí aqui, log na base 2, isso aqui a gente já sabe que é 0,3, ele deu na questão. Essa parte aqui, você desce esse 3, aí ficaria log, 3 vezes log de 10 na base 10. Log de 10 na base 10 é 1. Então, isso aqui dá isso, menos 651. Opa. Então, isso aqui vai ficar 12, 199, vezes 3,3 menos 651. 199, 3,3. Eu posso fazer isso aqui por 200, multiplicar por 200 e tirar 3,3. É mais fácil. Então, 3,3, aqui 200. Aqui vai ficar 0, 0, 0, 0, 6, 6. Né? Aí teria 2, 0, 0, 6, 6. Que droga foi essa? Acho que eu fiz. Espaço, né? 3,3 vezes 200. 0,06, 0,06. Aqui dá 0, aqui dá 0. Aqui 6, aqui 0. Aqui 6. Tem uma casa decimal, 660. 660 menos 0,3. 3,3, 0,3, não, 3,3. Isso aqui dá 656,7. Tá. Então, isso aqui vai ficar 12 vezes 656,7 menos 651. Isso aqui então dá 5,7. 5,7. Fechou? 12 vezes 5,7. 12. 5,7. Aí, vamos lá. 12 vezes 5,7. 7 vezes 2 é 14, vai 1. 7 vezes 1, 7 com 8. 5 vezes 2 é 10, vai 1. 5 vezes 1, 5 com 1, 6. Então, vai ficar 4, 8, 6. Então, 68,4, né? Vamos olhar aqui. Cadê onde é que a gente estava? 68,4. Tá aqui. Tá claro isso para vocês, pessoal, que foi feito? Tranquilo? Todo mundo entendeu? E aí, galerinha, vocês entenderam? Ó, eu, pelo menos, acho que foi uma das únicas que consegui fazer sozinho. Acho muito engraçado vocês. Ai, ai. Vocês conseguem fazer mais, pessoal. Para estimar a área de uma figura, tal, onde a curva tal, representado pelo gráfico da função, certo? João demarcou a região OCBD. Certo, ele demarcou a região OCB2 e em seguida usou o programa de computador que plota os pontos aleatoriamente no interior desse retângulo.
Sabendo que 1.000 pontos quadrados, apenas 540 ficam no interior da figura, a área estimada dessa figura é igual a... Peraí, macho, que coisa é essa? OCBD. Vamos lá aqui, com calma aqui. F de x é igual a 2 elevado a x, é isso? Isso, pronto. Aí o ponto aqui, o D, tá em x igual a 2. Então, como você está calculando a área, a base ele vai de 0 até 2. Essa é a base. A altura é f de 0, né, que é 2 elevado a 0, que é igual a 1. E a outra, é isso mesmo, 2 elevado a 0, que é igual a 1. Isso, essa parte bem aqui, ó, no A é 1, que é o ponto A, certo? E o f de 2, que é o ponto lá em cima lá, 2 elevado a 2, que isso aqui é igual a 4. Pronto, esse daqui é o ponto B, certo? Então, o ponto B é igual a 4, que é o ponto B. Se você desenhar novamente a figura, você vai ter aqui, colocando os valores, tá? Então, eu vou colocar aqui uma figura aqui, poder desenhar e ver esses valores. Vou botar aqui em azul. Então, tá aqui a figura. Aqui eu tenho um quadrado, um retângulo, né? A gente quer calcular a área. Daria para calcular isso usando a integral, mas isso a gente não pode fazer usando integrais, né? A gente tem que usar as ideias de pré-cálculo. Então, vamos lá. Aqui tem o ponto 0, ou ponto O, tá ali o ponto C em cima, o B, o D e o A, tá? O A passa aqui em 1. Então, se isso aqui é 1, aqui é 2, aqui é 3, lá em cima vai ser o 4, né? Então, tá desigual ainda. Aqui é o 1, que mais ou menos aqui é o 2. Apagando aqui essas coisas. Vamos lá, macho. Ver se a gente consegue desenhar isso aqui direitinho. Essa distância daqui até aqui. Essa distância daqui até aqui é 2. A gente acabou de ver que é 2. Essa distância. Essa altura aqui, que é o ponto A. Essa altura aqui é 1. Essa altura aqui. A minha aqui tá 4, né? Toda é 4. E aqui tá o ponto C. Então, essa altura todinha aqui é 4. Certo? Aqui tá o ponto B. E aqui tá o ponto D. Aqui tá o ponto 0, né? Aí ele fala que você tem, então, uma figura que você tem base 2. Se fosse um retângulo, você teria base 2, altura 4. Altura 4. Tranquilo até aqui, pessoal? Sim. Aí ele fala que ele pegou um programa de computador, certo? Ele pegou um programa de computador e ele conseguiu plotar os pontos aleatoriamente no interior do retângulo. Ele conseguiu plotar os pontos aleatoriamente no interior do retângulo. Aí, ele, de 1.000 pontos, ele conseguiu plotar apenas 540. Então, veja que a área, que aqui a área é igual a 8, a área total dessa figura é 8, certo? Só que esse 8 ele foi dividido em 1.000 pontos. Então, 8 equivale a 1.000 pontos. Certo? Então, ele deu aqui 540 pontos. Ele só conseguiu plotar 540 pontos. Isso aqui vai equivaler a x. Ou seja, uma regra de 3, né? Então, 1.000x, eu suponho que seja isso, 1.000x é igual a 8 vezes 540. Tá? 8 vezes 540, isso aqui dá 2.000, 4.000, 8 vezes 40 dá 32, 4.320, né? Então, 1.000 vezes x, isso aqui dá 4.320. Vocês concordam comigo, né?
Aí, x, então, vai ser igual a isso daqui dividido por 1.000, então dá 4,32. Daria 4,32. Essa daí seria a área. Será que tem isso? Olha, não é que tem. Vocês entenderam o que foi feito, pessoal? Deu para entender? Tá claro isso para vocês? Vocês conseguiram entender isso aí? Entender? Sim. Entender, sim. E o que não? Consegui fazer igual. É outra história, né? Mas deu para entender a ideia? Esse é o ponto, a ideia principal. Tem como o senhor repetir só como o senhor encontrou os lados? Tenho, cara. Os lados, ele foi encontrado. Se você olhar aqui de novo para essa figura aqui, ele fala que a função é essa daqui, ó. A função f de x, certo? E veja que ele deu d igual a 2 aqui, ó. Então, daqui eu tiro logo de imediato que a distância daqui para cá é 2. Essa primeiro ponto aqui é 0. Então, a distância daqui para cá é 2. A base é igual a 2. Certo? A base é igual a 2. Como a base é igual a 2, aí eu tenho que descobrir, olha, quanto é a altura. A altura, eu posso dizer que é esse ponto aqui, B aqui, ó, tá representado pelo ponto B, a altura, tá? Então, se você olhar que é aqui, se você tem a função f de x, e ela está passando aqui no ponto B, então só precisa descobrir quanto é f de x nesse ponto 2. Aí aqui você coloca a f de 2 é igual a 2 elevado a 2. 2 elevado a 2 é 4. Então a altura é 4. Entendeu o que eu quero dizer? Entendi. Né? Aí daí você descobre, olha, base vezes a altura é a área total do retângulo é 8. A área total do retângulo é 8. A área total do retângulo, mas eu não quero a área total. Eu quero que a área do retângulo seja dividida em 1.000 pontos, mas apenas eu aproveitei somente 540. Então, eu faço uma regra de 3 e descubro quanto equivale 540 de 1.000, né? Beleza? Beleza. Eu fiz essa daí num dos simulados e eu consegui resolver porque eu tinha resolvido uma igual que era para encontrar a área de um círculo, que tinha que fazer a mesma coisa. Você soltava milhares de pontos aleatórios dentro e baseado na proporção deles você conseguia descobrir a área do círculo. Foi bem difícil, mas foi interessante. Isso é massa, cara. Isso é massa. Esse aqui, qual das funções logaritmos representa o gráfico da figura a seguir? Tá aqui o gráfico da figura. Ela tem uma raiz aqui próximo de 3, uma raiz aqui próximo de 11. Aí o que é que tu vai fazer, pessoal? Todos eles têm um log de 5, todos eles têm um log de 5, todos eles são um log de 5, tá? Então não tem problema nenhum. Quando a função é desse jeito, a função logaritmo, normalmente é a função ao quadrado, né? Então, veja que todos eles têm isso, é uma função quadrática, tá? Aí vem a seguinte questão, aqui é negativo, aqui é positivo, então você precisa descobrir se é negativo, se é positivo. E a outra coisa que você precisa descobrir quais são as raízes. Veja que aqui está próximo de 3, aqui está próximo de 11. Aí a gente vai pegar essas funções, que tem aqui essa daqui, por exemplo, e descobrir, olha, menos 8x mais 33, a f de x é igual a zero. Se a f de x é igual a zero, significa dizer que o log dessa função, isso aqui é igual a 1, né? Tá? Então, isso aqui tem que ser igual a 1. Aí, daqui você tira que vai ter menos x ao quadrado, menos 8x, mais 32 igual a zero. Tá? Aí, agora você vai para calcular o delta, que o delta vai ser menos 8 ao quadrado, menos 4 vezes o valor do A, que é menos 1, vezes o valor do C, que é 32. Então, aqui vai ficar 64, menos com menos dá mais, 4 vezes 32, isso aqui dá 64, 128, né? 64 mais 128, isso aqui dá 180, 192. Aí, vamos lá, x, então, vai ser igual a menos, com menos b, que é 8,
mais ou menos a raiz de 192 dividido por menos 2, né? Aí você teria, aqui logo de imediato, você teria que uma das raízes teria que ser negativa, que você teria 8 mais raiz de 192. Quanto é a raiz de 192, hein? É 16, é? É não, que o resultado é 2, né? 8 vezes 8 é 64, 12 vezes 12. Não. 196 é a raiz de 14. Ou, 14 é a raiz de 196, então é bem próximo de 14. Então não tem, né? Seria bem próximo de 14, é verdade. 14 vezes 14 seria bem próximo de 14. Então, se você colocar que isso aqui é aproximadamente, né? Porque como aqui a gente já estaria aproximando a 11 e aqui a 3, não teria problema nenhum. Se eu aproximar isso aqui a 14, então isso aqui ficaria 14 dividido por menos 2. Esse resultado aqui daria menos 11. Ó, ficou negativo. A gente tem que isso aqui é positivo, não negativo, né? Você pegar 8 menos 14, 8 menos 14 dá menos 6. Menos 6 com menos dividido por menos 2 dá 3, tá correto? Só que aí você teria que, então, cancelar já a primeira, porque o resultado daria menos 11, uma raiz negativa. Então, você já cancela. A primeira opção não é. Aí vamos lá para a segunda agora. A segunda opção está fazendo a mesma cadeira. X ao quadrado menos 14x mais 33. Então, vai igualar isso aqui é 1, porque é a raiz, né, do log, é do logaritmo. A função é f de x é igual a zero. Para a função ser f de x é igual a zero, você está pegando o log de 1. Então, você teria x ao quadrado menos 14x mais 32 igual a zero. Calculo o delta. Então, o teu delta vai ser igual a... Teu delta vai ser igual a 14 ao quadrado, menos 14 ao quadrado, isso aqui dá 196, o rapaz já falou aí, né? Aí, menos 4 vezes o valor do A, que é 1, vezes o valor do B, que é 32. 196 menos 4 vezes 32. 4 vezes 32 deu quanto? 128, né? Então, vai ficar 196 menos 128. Aí, 196 menos 128, isso aqui dá 68. 68, certo? Aí você teria aqui aproximadamente 8 a raiz, né, de delta. Aí você teria que x seria igual a 14, mais ou menos, né? X seria aproximadamente, tá? Porque eu estou colocando logo a raiz de 68, seria 14 mais ou menos 8, dividido por 2. Tá, duas raízes aqui vão ser positivas. Então, aqui você teria aproximadamente 22 dividido por 2 dá 11. E você teria 14 menos 8 é 6, dividido por 2 é 3. 14 dividido por 6 é 3. Ah, opa, aí você olha, então, a minha expressão aqui está correta. Essa expressão aqui está correta. Aí você tem essa expressão que está correta. Essa daqui não está. Essa daqui, ela pode estar correta também. Mas por que que essa daqui pode estar correta? Veja que ela troca o sinal, ó. Aonde está positivo? Não, não está correta também. Não vai estar. Não vai estar por causa do 33 aqui. Essa daqui não vai estar por causa desse sinal aqui, ó. Tá? Então, ó, acho que a opção correta vai ser a letra B mesmo. Essa daqui, fazendo lá de baixo lá, daria menos x ao quadrado, mais 14x, menos 33, igual a 1. Esse 1 passa para o outro lado, vai ficar menos 34. Então, vai ficar x ao quadrado, mais 14x, menos 34, igual a zero. Aí, para você calcular o delta dessa função aqui, Professor, pois não, acho que nem precisava calcular de novo, né? É só, como é? Aquele termo que se repete em todos, no caso é o menos um. Então ia ser menos um vezes x ao quadrado, menos 14x, mas muda, ó, tá mais... vendo aqui? Aqui tem 32, aqui tem 34, ó. Não, tô falando da última. Ah, certo, você tá correto em dizer que aqui você só multiplica por menos um. Só que você lembra que isso aqui você tem que igualar isso aqui a 1 e não a zero? Ah, faz sentido. Faz sentido, né?
que aí você mudou o termo C, ó. Tá vendo? Quando você muda o C, o que é que acontece? Você está mudando o delta, né? Mesmo que o delta ainda continue 114 ao quadrado, que é 196, menos, aí com menos de novo, dá menos, né? Que é menos com menos dá mais, com menos de novo dá menos. 4 vezes 1 dá 4, 4 vezes 34 dá 68, 136, é isso? 68 com 68 dá 136. 136, isso aqui vai ficar 60, tá? A raiz de 60 também é aproximadamente igual a 8, só que ele é um 8, só que ele é menor do que 8, né? Ele é menor do que 8, significa dizer que isso aqui é menor do que 8, certo? Aí, isso aí é importante porque aconteceu o seguinte. Então, o x vai ser igual a menos 14, mais ou menos a raiz de 60, que é aproximadamente igual a 8, só que é um 8 que é menor do que 8, tá? Um 8 que é menor do que 8. Então, quando você soma, né, você estaria somando com um número que é menor do que 8, tá? Então, 7,9, coisa desse tipo, né? Então, é para dar um resultado, se você digitar vindo aqui por menos 2 também, é para dar um resultado que aí seria menos 14 mais 8, por exemplo, dividido por menos 2. Isso aqui dá menos 6 dividido por menos 2, que isso aqui também daria 3. Só que esse 3 aqui é um resultado que ele, como esse 8 é menor do que, do que 8, tá? Então você estaria pegando um resultado que é menor do que 3. Aí veja que aqui também tem um resultado que é menor do que 3. Tá? É isso que está acontecendo realmente, viu? O resultado que é menor do que 3. Se você pegar do outro lá, se você pegar aqui negativo, você estaria pegando um 8 que é menor do que 8. Menor do que 8. Menos 14 daqui dá menos 22. Dividido por menos, isso aqui dá 11. Só que isso aqui, veja, como ele é menor do que 8, você estaria pegando um resultado que ele é menor do que 11. Né? Se você somasse isso aqui com 7 ponto alguma coisa, isso aqui vai ficar menor do que 11. E aqui está maior, não está menor. Tá? Está maior do que 11, não está menor. Aquele outro caso, a gente pegou, a gente tinha 68. 68 era um número que é maior do que 8, a raiz disso, né? A raiz de 68 é um número maior do que 8. Aí vem a grande questão, né? Como é um número que é maior do que 8, aí você estaria pegando, tipo, x seria 14, né? Que seria menos com menos dá 14, mais ou menos a raiz de 68, que seria um número maior do que 8. Então, mais 8 aqui, né? Aproximadamente, que seria aproximadamente mais 8 dividido por 2. Então, x seria igual a 22 dividido por 2. Só que como você está pegando um 8, que é maior do... a raiz de 68, que é um número maior do que 8, então você estaria pegando um número aqui, esse resultado aqui, do x seria igual a aproximadamente isso, seria aproximadamente 11, mas na realidade é um número que é maior do que 11. E veja que a raiz aqui está maior do que 11. Vocês entendem o que eu quero dizer? Tá claro isso? Vai Tá, perguntar, né? Acho que o Augusto, o Pedro, a galera que tá botando aí, respondendo, acho que tá entendendo. tá. Que bom, cara. Isso é bom. Bom, pessoal, eu vou parar por aqui. São 9h30 aí. Vou dar uma parada aí. Depois eu vou pegar essa gravação dessa aula. Vou disponibilizar para vocês. Se vocês tiverem dúvidas ao longo da semana, podem mandar, tá? Tem a monitoria também, que vocês podem mandar também. E a gente vai conversando, vai vendo como é que faz. Essa questão aqui é bem interessante, né? Qual o produto das raízes da função exponencial? Isso é bem interessante, essa questão.
O ideal aqui é você pegar esse cara, 7 elevado a x, e transformar isso em dizer que 7 elevado a x é igual a um u. Aí você faz isso, quando você fizer isso, você vai ter u, aqui a primeira aqui você vai ter u ao cubo, menos 7 vezes u ao quadrado, mais 6 vezes u, o módulo disso é igual a módulo de u menos 1, né? Aí, isso aqui, uma das raízes, por exemplo, é u igual a 1. Isso aqui é uma das raízes, 1 igual a 1, né? Que é essa raiz aqui também. A outra raiz aqui, hein? Qual o produto das raízes quando você pega u igual a 1? Então, x aqui vai ser igual a 0. Uma das raízes é x igual a 0. Ah, se você está determinando já x igual a 0, o produto das raízes, quando você está pegando todas as raízes, você está multiplicando por 0, o resultado é 0. Deixa só conferir essa questãozinha legal, cara. Fácil, mas legal. Só conferir aqui, eu vou sair aqui, tem nada não. Eu quero ver essa questão aqui, tá aqui. Eu mudo, vou dizer, tá aqui é ela aqui. Qual é a opção correta? Nenhum, nenhum. Cadê o 100%? Zero. Então tá correto. Tá? Então o resultado final é 0. Legal, cara. Resultado final é 0. Bem legal. Eu estou refletindo porque disso tudo. O que é que você quer dizer com isso, Augusto? Por que você precisa estudar matemática? Por que você precisa estudar função logarítmica, função exponencial, né? Porque veja que se você pegar na computação, né, e se você olhar a ordem de crescimento, né, de alguns algoritmos, alguns você tem que pensar, por exemplo, com uma forma de logaritmo, por exemplo. A função logaritmo, não de n, por exemplo, com fator polinomial, né? Não sei se vocês já viram esse tipo de coisa já. Eu esqueci o nome específico disso, né? Então, na realidade, o que você faz aqui nessa disciplina, cara, refletindo sobre sua pergunta, o que você faz nessa sua disciplina é montar uma base para alguns conceitos que vocês vão ver futuramente, que estão diretamente ou indiretamente associados àquilo que você vai aprender, tá? Então, de certa forma, você vai aprender, por exemplo, fazer data mining. Provavelmente você vai aprender a fazer isso. Quando você fala em data mining, você vai ter que aprender estatística, saber estatística, e você vai ter que também saber utilizar alguns algoritmos. Todos os algoritmos são montados em base da matemática. Aí você pega uma série, quando você escreve uma série, essa série aqui é a cara da exponencial, essa série aqui é a cara da função logarítmica, tá? Você vai olhar a ordem de complexidade, pode ser que seja isso aí mesmo, complexidade, você está colocando a ordem de complexidade de um algoritmo ou de qualquer outra função, né? Quando você vai estudar grafos, você percebe, se vocês estão fazendo ciência da computação, vocês não têm que estudar isso a um momento ou outro, e você percebe que a base de tudo aquilo partiu de um negócio bem mais anterior. Então, você necessita, matemática, muito disso. Você necessita do conhecimento anterior para poder avançar. Você pode até tentar avançar. Aí você avança, mas chegar um momento que você não vai conseguir entender aquilo que você está vendo porque você não tem sua base bem montada, bem construída. Então, matemática necessita muito bem que você saiba somar, que você saiba subtrair, que você saiba essas funções mais básicas possíveis, né, que é o que está passando nessa disciplina, para poder você conseguir entender o que vem no futuro aí. Tá? Isso voltado especificamente para a universidade, tá? O porquê de tudo isso, cara, para tua carreira, aí vem o seguinte detalhe. Existe dois tipos de profissionais. Há o profissional que sabe apertar botão,
e o profissional que sabe por que está apertando o botão. Certo? Existe uma diferença muito grande de você saber programar e entender o que tem por trás daquele programa, né, do que você está tentando fazer, do que você simplesmente tá lá colocando comando, mexendo no software enfim, no fim das contas, sai o resultado que você queria. Tá? Mas você não sabe como foi que chegou aquilo. Então, eu acho que tá mais nesse sentido, entende? Obviamente a discussão é bem mais ampla do que isso aqui, cara. Bem mais ampla mesmo. Bom, galerinha, eu vou encerrar aqui a gravação. Depois eu disponibilizo para vocês.